Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso estudo da Escola Bíblica. Hoje vamos estar falando de assunto bastante interessante. Estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre liderança, princípios bíblicos de liderança. Nós vamos estar indo para a nossa 16ª aula, que fala sobre a lei da vitória. E uma qualidade que temos que ter é a confiança. Vamos lá para continuarmos o nosso estudo. Os alvos da nossa lição é conscientizar-se de que vitória se alcança obedecendo a princípios claros. Ter convicção de que vitória verdadeira depende de estar no centro da vontade de Deus. E desejar alcançar a vitória. Isso é muito importante, esse desejo, esse sentimento de sempre estar buscando a vitória. E como eu tenho que agir, optar por um modelo vitorioso de liderança. Eu tenho que seguir o modelo e ir atrás dele. Vamos lá, vamos aprender um pouco sobre o que vem a ser essa lei da liderança. Diz aí que a lei da vitória revela a criatividade dos que vivem a novidade da graça, a dinâmica dos que são levados pelo Espírito, a coragem dos que vivem a intensidade da fé e a determinação dos que não desistem nunca, pois possuem a virtude da perseverança. Ou seja, a vitória não é só alcançar resultados, mas é um sentimento que tem que ter de vencedor. Eu quero buscar a todo momento alcançar algo, não abrir mão, não desistir, ser perseverante. É isso que a lei da vitória vai estar nos ensinando. E vamos aprender um pouco mais sobre alguns personagens interessantes que nós encontramos na Bíblia. E um desses personagens é o rei Josias. Nós já estudamos um pouco sobre ele, quando estudamos sobre a história de Israel. Nós aprendemos um pouco sobre a vida do Josias, do rei Josias. E aqui nós vamos entender um pouco daquilo que realmente foram chaves na vida dele que o levaram à vitória. Tá bom? Vamos lá, vamos acompanhar. Diz aí sobre a lei da vitória no rei Josias. Ele alcançou a vitória pessoal a partir do momento que ele priorizou o essencial. Quando a gente se depara sobre a vida do rei Josias, o que aconteceu com ele? Ele não seguiu os exemplos dos seus avós, dos seus pais, mas ele procurou seguir o exemplo do rei Davi. Ele se arrependeu diante de Deus de tudo aquilo que havia acontecido com o reino e ele buscou o Senhor. Ele priorizou aquilo que era essencial, que era Deus na vida dele, o Deus na vida da nação dele. Isso foi uma chave para a vida dele, para que ele fosse vitorioso. Vamos lá. Diz aí que ele retornou às Escrituras. Vamos lembrar que na época onde o rei Josias estava vivendo, a palavra havia sumido. E diz a Bíblia que numa dessas arrumações num templo foi achado o livro da lei. Ou seja, tudo aquilo que ele havia de conhecimento com relação a Deus havia sido passado pelo costume, pela oralidade. Mas a palavra, a lei, havia sumido dentro do templo. E quando ele teve acesso àquilo ali, a palavra impactou a vida dele. Isso vai falar sobre as nossas vidas, que nós temos que, todo momento, estar em contato com a palavra do Senhor. E ela tem o poder de transformar e de impactar as nossas vidas. Se queremos realmente sermos vitoriosos, nós não podemos abrir mão da palavra do Senhor na nossa vida, de ter o contato, de ter a intimidade com a palavra do Senhor. Isso foi fundamental na vida de Josias. Vamos lá, voltando. Diz aí que ele redescobriu a graça do arrependimento. Ou seja, a partir do momento que ele teve contato com a palavra do Senhor, dos princípios do Senhor, de tudo aquilo que havia acontecido, ele se arrependeu e se prostrou diante do Senhor. Ele se humilhou na presença do Senhor. Isso é fundamental para as nossas vidas, a gente está com o coração disposto a se humilhar na presença de Deus, porque nós não somos perfeitos, não sabemos tudo, somos limitados. Mas o importante é que a gente reconheça e se apresente diante de Deus como um livro aberto
reconhecendo quem nós somos, as nossas limitações e nos humilhar e nos arrepender diante do Senhor. Isso é fundamental para que Deus ele olhe o nosso coração, ele olhe a nossa sinceridade, ele reconhece quem nós somos e ele tem o poder de transformar a nossa vida e mudar a nossa história. Isso foi o que aconteceu na vida do Josias e que serve de exemplo para nós, para que a gente realmente possa trilhar esse caminho de vitória, não de resultados, mas uma disposição de sempre buscar aquilo que Deus tem para nós e não abrir mão daquilo do chamado de Deus, dos planos de Deus para a nossa vida e continuar em frente, porque com certeza aquilo que Deus tem para nós é melhor. Vamos continuar? Diz aí também que ele ajudou outros a obter vitória. Como? Por meio de uma vida exemplar. Ou seja, ele não só para ele, mas também para aqueles que estavam ao seu redor. Ele queria algo diferente para aqueles que estavam ao seu redor, naquela situação específica para o seu povo, para o seu reino. E ele ajudou dessa forma, sendo ele o exemplo. Se nós queremos impactar outros à nossa volta, nós temos que ser exemplo daquilo que realmente é importante. Ser exemplo é fundamental para que aqueles que estão à nossa volta possam enxergar e caminhar e seguir nesse mesmo caminho. Vamos lá. Diz aí também que ele ajudou outros por meio da oração e também ajudou outros por meio das transformações realizadas. Quando a gente se depara na história do rei Josias, o que ele fez, ele se arrependeu, ele orou, ele apresentou, juntou todo o povo para se apresentar diante de Deus, para reconhecer seus erros, os seus pecados e se humilhar na presença de Deus. As transformações que ele realizou, ele quebrou todos os ídolos, os postes ídolos. Tudo aquilo que era contrário, que era de idolatria no reino, ele quebrou, ele transformou. Ele fez uma grande celebração da Páscoa, reconhecendo quem Deus era. É importante isso. Essa mudança de atitude, essa mudança de comportamento, não só nossa, mas também aqueles que estão ao nosso redor, para que realmente a gente possa trilhar esse caminho de intimidade com Deus, que é um caminho de vitória. A vitória é estar alinhado com a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Vamos continuar. Olha o que vai estar dizendo aí. De que maneira os fatores que levaram Josias à vitória se relacionam com a sua vida? O que você tem feito? Quais são as atitudes, as ações que você tem feito na sua vida de reconhecer suas fraquezas, suas limitações, de se humilhar na presença de Deus, de buscar a palavra do Senhor, de estar alinhado com a vontade de Deus? É importante isso aí. Isso gerou na vida de Josias essa vida vitoriosa. E também pode gerar na sua, na minha, daqueles que estão ao nosso redor. Amém? Vamos continuar? Diz aí, lei da vitória no ministério de Jesus. Aí diz que Jesus tem o princípio da compaixão. Quando vai falar sobre esse ministério de Jesus, dessa lei da vitória no ministério de Jesus, a gente se depara com a primeira multiplicação, né, dos pães e peixes. Aquele momento em Jesus estava indo para um tempo para ele, para orar, para estar em comunhão com o Pai, mas nesse momento a multidão o cerca e Jesus se compadece daquele povo. E ali naquele momento ele começa a tratar com o povo, ensinar, curar. Chega um certo momento daquele dia que os discípulos de Jesus falam para Jesus: ó, Jesus, vamos despedir esse povo que o lugar é deserto e está chegando a hora e eles têm que comer. Mas Jesus teve compaixão daquele povo. Jesus estava indo para um momento reservado com o Pai, mas ele viu a necessidade daquele povo e ele foi lá ter com o povo. Também vai dizer que o princípio do encorajamento. Quando a gente vai se deparar com essa passagem, onde os discípulos falam: Jesus, libera esse povo que eles têm que comer. O que Jesus fala para ele? Vocês que vão dar de comer para eles. Olha a motivação, olha o encorajamento. Como? Não, vocês vão dar de alimento. Vocês vão alimentar esse povo.
Jesus ele trabalhava dessa forma, de encorajar a todo momento os seus discípulos para fazer aquilo que aos olhos deles seriam impossíveis. Aqui vai dizer também que o princípio da dependência divina. Jesus ensinou aqueles discípulos dessa forma. A partir do momento em que eles viram uma grande dificuldade, como é que nós vamos fazer isso? Nós não somos capazes. Jesus ensinou que nem tudo o homem é capaz de realizar com seus braços, mas a partir de uma intervenção de Deus na nossa vida, de Deus na vida deles, seria possível realizar aquela grande tarefa de alimentar toda aquela multidão. Isso que Jesus nos deixa de ensinamento para realmente a gente possa ter essa vida vitoriosa. Olha o que diz aí, olha, princípio da compaixão, ter sempre amor por aquele que está ao nosso lado. Né? Princípio do encorajamento, todo momento encorajar aqueles que estão à nossa volta a realizar e fazer e cumprir os planos de Deus para as suas vidas. E o princípio da dependência, tudo na nossa vida vem do Senhor. Nada que a gente possa realizar que não venha do Senhor. Essa é a dependência divina que também vai estar trabalhando com uma qualidade que nós vamos estar vendo mais à frente. E olha o que diz aí. Nesses dias em que o caráter vale menos que o carisma, o ter determina a falência do ser e o líder se transforma em popstar, necessitamos urgentemente aprender de Cristo, que é humilde e manso de coração. É importante a gente entender isso. Por isso, quando fala dessa lei da vitória, não são resultados, não é aquilo que eu consigo alcançar, nem aquilo que eu tenho, mas é seguir uma vida cumprindo a vontade de Deus para a nossa vida e não desistindo e não abrindo mão do chamado de Deus para a nossa vida. É ser e não ter. É um caráter transformado e não aparentar ser algo que nós não somos. Isso que importa, isso são os sinais de uma vida vitoriosa na presença do Senhor. Vamos lá, continuando. Ali diz também sobre essa qualidade indispensável na lei da vitória, que é a confiança. Aqui vai estar nos dizendo que o líder não deve confiar na própria sabedoria e força. Olha aí, o líder não deve pôr sua confiança em pessoas ou coisas. O líder não deve confiar, né? O líder deve confiar plenamente em Deus e no seu governo. Confiança. A nossa confiança não deve ser em nós mesmos, nas pessoas que estão à nossa volta, mas em Deus. E aí eu gostaria de estar compartilhando umas passagens aqui que está na Bíblia, que está lá em Salmo 127. Salmo 127 vai estar dizendo algo bastante interessante, que é conhecido nosso. Diz aí: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, se Deus não guardar as nossas vidas, se não Deus não estiver conosco na nossa caminhada, em vão é fazer tudo que a gente possa estar fazendo, os nossos planos, os nossos projetos. Não é que a gente tem que deixar de lado tudo aquilo que a gente tem para fazer, não, mas Deus deve caminhar conosco. É o Senhor caminhando conosco. Se Deus não estiver naquilo, não adianta eu querer fazer na minha própria força, que não vai acontecer, não vou ter resultados, não vai ser eficiente, porque não é a vontade de Deus para a minha vida. Nós temos que entender qual é a vontade de Deus e onde Ele está nos direcionando, para onde quer que onde Ele está nos mandando aí. É Deus, acima de tudo, guardando a cidade. Também tem essa passagem bastante interessante em Jeremias 17, bem conhecida. 17, versículo 5, que vai dizer assim, olha. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas o que é mais interessante aqui que ele vai dizer é que o homem que confia no próprio homem, não que eu deva confiar no meu próximo, não tem que
que sempre desconfiar dele. Não, não é isso. Né? Não é esse tipo de confiança. Aqui é bem claro quando diz que faz da carne mortal o seu braço. É a minha força. Não, não é na minha força. Eu não tenho que confiar na minha força, na minha capacidade. Que diz aí, e aparta o seu coração do Senhor. Eu não devo simplesmente confiar naquilo que eu posso fazer e realizar e apartar o meu coração do Senhor. É isso que ele vai dizer do maldito homem que confia no homem. É na minha força. Maldito homem que confia na sua própria capacidade de fazer algo. Eu sou, eu faço. Não, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Eu não tenho que apartar o meu coração do Senhor. É como diz o Salmo 127. Se o Senhor não edificar, em vão trabalho. Que a nossa confiança possa estar no Senhor. Que a nossa confiança possa estar a todo momento naquilo que Deus tem para realizar nas nossas vidas. E olha o que vai dizendo aqui, olha. É fundamental que você aprenda a confiar no Senhor em todo o tempo. Quem confia em carros e cavalos, mais do que no Senhor, comete o pecado da idolatria. Todo líder deve saber que sua suficiência é o Senhor. E para concluir, que Deus levante a sua graça, uma nova geração de líderes em nossa igreja e em nosso país, que sejam santos de caráter, despojados de si mesmos, que rejeitem, né, o pecado, que resistam ao maligno e que amem a Deus, sobre tudo e sobre todos. Que a gente possa realmente botar nossa confiança no Senhor, naquilo que Ele tem para as nossas vidas, nas promessas de Deus, naquilo que Ele tem falado a nosso respeito, não abrir mão daquilo. As promessas de Deus estão de pé. Aquilo que Ele tem para realizar vai se cumprir. É confiança, é um estilo de vida. Uma vida vitoriosa é um estilo de vida onde eu confio na palavra do Senhor, naquilo que Ele tem para a minha vida, e eu não vou abrir mão daquilo, eu vou perseverar. Isso é ser vitorioso. É reconhecer quem Deus é na minha vida e reconhecer que Deus é na sua vida. Amém? Que a gente possa aprender cada vez mais com os princípios bíblicos sobre liderança, sobre vitória, o que significa vitória na nossa vida. Que a gente possa caminhar entendendo que aquilo que Deus tem para a nossa vida é melhor. Estar no centro da vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas. Cumprir a vontade de Deus, não a nossa. Amém? Que Deus te abençoe, que possamos ter uma semana de vitória, estarmos no centro da vontade de Deus, para que as bênçãos de Deus possam nos acompanhar, que Deus te abençoe por onde você for, que praga alguma chegue na sua vida, na sua tenda, na sua casa. Que Deus seja a prioridade da sua vida. Amém? Que possamos ter grandes notícias pela frente. Amém?